dia. Toca acordar. Estavam todos ali à esperinha. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Conseguiram-me ouvir, certo? Tudo ok? Ok, ótimo. Também vamos aqui ao WhatsApp. Está tudo ok. Ok. Deixem-me só responder. Bom dia, bom dia, bom dia. Continuem a entrar. Vou pôr aqui o link outra vez em baixo. Turma de dezembro. Ok, para quem não estiver a ver. Bom dia, bom dia, bom dia. Todos acordados já? Preparados? Ok, vamos dar 5 minutos, ou seja, 9h40, 9h41 vamos iniciar, está bem? Portanto, vamos dar um tempinho também para toda a gente entrar, se acomodar. Não se esqueçam, ok? Não se esqueçam da caderninho, da caneta, ok? E, obviamente, procurarem aí um sítio calmo, que normalmente de manhã é sempre mais provável, não é? Porque possivelmente têm todos a dormir ainda, como eu cá em casa. Portanto, é mais fácil normalmente de manhã nós encontrarmos um sítio mais calmo. Ok? E preparados ou não? Já agora, alguém quer dizer bom dia? Alguém quer dizer bom dia aqui à turma? Em voz? Alguém quer falar? Dizer assim, bom dia, para toda a gente acordar, para ser uma voz diferente da minha. Ninguém se candidata? Cristiano. Ok, Cristiano, só um bocadinho. Eu vou agora abrir a tua comunicação. Cristiano Moreira, é isso? Sim, sou. Ok. Muito... Já conseguem ouvir o Cristiano? Sim ou não? Cristiano, fala lá, diz lá bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Esperem que tenham uma aula fixe. Ok, está bem. Eu vou tentar ser o mais, ok, o mais direto possível e o mais sucinto possível para vocês entenderem, como é óbvio. Cristiano, estiveste na de sexta-feira? Sim, tive. Ok, e que gostaste, não gostaste? Eu adorei. Foi fixe. Muito bem, ok. E preparado para hoje? E preparado para fazer tudo direitinho? Com certeza absoluta. Já trouxe o caderninho e tudo. Ótimo. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok, obrigado, Cristiano, pelo teu testemunho. Não há problema. Estou sempre aqui para testemunhar. Ok, muito obrigado. Qualquer coisa é só dizer, tá? Está bem, obrigado. Pronto, isto também foi para vocês perceberem que podem, ok, e quem quiser e preferir colocar alguma dúvida de alguma pergunta que surge, de alguma questão que surge em relação ao que nós vamos falar, também o pode fazer por vós. Portanto, é só dizerem, preferem falar, ok? E eu abro a comunicação e vocês podem falar então para mim e para a turma toda, ok? Ora bem, alguma dúvida que tenham aí antes de iniciarmos? Alguém quer pôr alguma dúvida? Podemos iniciar? As dúvidas vão ser daqui por um bocadinho. Atenção, eu neste momento estou a perguntar dúvidas de alguma coisa relacionada com a formação. Ou seja, Drivebox, da aula anterior. Ok? Portanto, estou aqui disponível neste momento, 2 minutinhos, para depois iniciarmos. Se tiverem alguma dúvida que queiram expor. Já agora, embora não tenham entrado, possivelmente porque não podem, não é? Porque já vi ali pelo menos 2 a perguntarem
a comunicarem que não podem estar neste momento. Depois, quem não conseguir assistir, como eu disse na última aula, tem que falar com o gestor para ver, para perceberem qual é a consequência, sendo que eu já expliquei na última aula, vocês têm que concluir para na segunda-feira passarem para o próximo módulo. Portanto, sem concluir o MSR, as 2 aulas de quinta-feira, as 3 aulas de hoje, mais aquela avaliação, que é uma avaliação entre aspas, ok? Vocês mais daqui para um bocado vão perceber o que é aquilo da avaliação. Portanto, quem não concluir, para além de se atrasar, obviamente depois vai ser penalizado por não ter assistido em direto. Porque este módulo tem que ser mesmo em direto. Ok? Portanto, tem mesmo que concluir tudo direitinho. Obviamente eu vou-vos mostrar no final desta manhã, na última parte da última aula, vou-vos explicar o módulo seguinte e vou-vos mostrar qual é o aspecto. Portanto, vou utilizar mais uma vez a Drivebox do colega que eu já utilizei na quinta-feira para vos explicar, certo? Portanto, vou utilizar a mesma Drivebox para vocês perceberem como é que vai ficar aquele módulo, certo? Para que depois, automaticamente, na segunda-feira, vocês carreguem no separador seguinte da Drivebox e ele vai-vos deixar entrar. Se tiverem alguma aula para concluir o MSR, não vos vai deixar entrar, porque diz que o módulo é avançado, porque vocês não concluíram o anterior. Obviamente, quem não terminar dentro daquele prazo vai ser penalizado, para além do atraso, que já se vai atrasar, porque já não vai conseguir acompanhar, certo? A aula de segunda-feira e por aí adiante, até não terminar o MSR. Ok? Até terminar o MSR. Alguma dúvida em relação ao que falei agora? Podemos iniciar? Sim? Sim. Mais ou menos até essa hora. Ok? Mais ou menos, normalmente, até essa hora. Ok? Às vezes terminamos um quarto de hora mais cedo. Também depende, lá está, do desenrolar da aula, das dúvidas que vocês tenham, certo? Portanto, eu gosto que as coisas sejam bem faladas e se vocês tiverem dúvidas, têm que questionar. Ok? Portanto, sem pressas, certo? Concentrados, que é para a aula, obviamente, correr o melhor possível, certo? No sentido de concluirmos os objetivos, vocês perceberem os objetivos e, obviamente, registarem a maior parte da informação possível, necessária, em que vocês vão perceber, porque eu repito várias vezes a mesma coisa, e quando eu repito várias vezes a mesma coisa, é porque essa coisa é importante, é porque vocês devem ficar com o registro, ok? Há outras que uma pessoa passa um bocadinho mais rápido, mas há coisas que vocês vão perceber, ok? Da maneira como eu falo, da maneira como eu repito, ou das vezes que eu repito, vocês vão perceber que é melhor registarem, e eu próprio muitas vezes fixem isto, registrem isto, escrevam isto, ok? Que é para não, para começar já a ficar, obviamente, registado, porque vai-vos fazer falta de certeza absoluta, ok? Pronto, deixem-me só ir mais uma vez aqui o WhatsApp, é ver se está tudo direito, só um bocadinho. E já vamos iniciar. Só ver aqui vários. Ok. Deixa eu fechar este aqui. Bom dia, bom dia, bom dia para quem entrou agora. Ok, ainda não começamos. Vamos começar agora a seguir só. Ok. Ora bem, deixa-me só ver aqui. Ora bem, tudo pronto então? Já tenho então o caderninho. Vamos fazer intervalos, portanto não vai ser tudo seguido. Portanto, vamos fazer intervalos normalmente 10 minutos, certo? Tem que criar sempre aquele intervalo, e mesmo para vocês irem, obviamente, tomar um café ou uma meia de leite, ok? Certo? Portanto, prontos? Podemos começar? Sim ou não? Bora! Rápidos! A escrever aí. Toca a dar ao dedo. Ok. Boa, bora. Isso. Já agora.
Já vi aqui que alguém já pôs aqui fixe. Vocês conseguem aqui em cima, onde tem assim tipo um bonequinho, vocês conseguem mandar fixe, olha, como agora mandou o Cajó. Ok? Carregam aqui, podem mandar corações, ok? Pronto. Que às vezes é mais rápido e eu beijo na mesma. Ora bem, vamos então para o módulo 2, certo? Onde vamos falar no comportamento cívico e na segurança rodoviária. Comportamento fixo, cívico, desculpem, e segurança rodoviária. O que é isto do comportamento cívico? Vamos ver, que é uma coisa que já começámos a falar na última aula e que continua a falhar muito, ok? E vamos ver o que é que são os outros, o que eles chamam de outros utentes da via, qual é que são os outros utentes da via, certo? Depois a parte da condução defensiva e, por último, a segurança rodoviária. Mais uma vez, apesar de ser o módulo inicial, apesar de ser o aquecimento, digamos, obviamente é importante que vocês comecem já a registar a maior parte das coisas que vamos falar. Antes de iniciar mesmo, ok? Antes de iniciar mesmo, e eu pedi agora, obviamente, a vossa colaboração, porque, mais uma vez, é muito importante vocês terem em mente, ter na cabecinha estas 3 palavras. Estas 3 palavras, que eu vou falar em palavras-chave, que não têm nada a ver com as chaves que vocês têm que registrar aí para validar a aula, mas sim outras, as tais palavras-chave que eu utilizei na aula da... Desculpem, que eu falei na aula da apresentação, que eu falei na aula 1, ou seja, basicamente as palavras mais importantes que vocês registaram na primeira aula. Estão-me a fazer entender? Ou seja, aquelas 3, são 3 palavras que nós recalcamos, que eu recalquei, que eu falei, que eu escrevi na aula de quinta-feira. Uma que eu disse que vocês tinham que ter, que nós tínhamos que ter para com vocês e vocês tinham que ter para connosco. É no género. A atitude não é essa. A atitude é uma das, ok? Mas não era esta que eu estava a perguntar agora. Muito bem, Pedro. Compromisso. Não pode. Outra das palavras, sem dúvida. Atitude. E qual era o outro título da aula? Que tem a ver com uma atitude. Aliás, a atitude depende muito da nossa quê? A atitude, as atitudes que nós temos dependem da nossa quê? Personalidade. Estas palavrinhas, de uma maneira ou de outra, não podem sair do vosso vocabulário. Quer na importância que vocês têm que dar a esta formação, quer como à situação de vocês serem condutores, certo? E terem compromisso com os outros condutores, uma correta atitude, ou seja, uma personalidade. Lembrem-se daquela pergunta que eu vos disse, que saía em exame teórico. A atitude, a personalidade tem ou não uma grande importância na segurança rodoviária. Cuidado, Tatiana, está a escrever sem querer. A atitude, a nossa personalidade tem ou não uma grande importância na segurança rodoviária? Sim ou não? Sem problema, Tatiana. Que eu disse, a maior parte, mesmo que eu não esteja aqui a falar nisto, se calhar 99% das pessoas que sair esta pergunta vai acertar. Agora, o problema é a parte seguinte, ou seja, depois vocês entenderem isto e cumprirem isto de ter a correta atitude. Ok? Muito bem. Aula de hoje, então. Como nós já vimos aqui, o comportamento a adotar pelo condutor, o comportamento cívico, a condução defensiva, a segurança rodoviária. Reparem que, apesar de darmos alguns aspectos práticos, mais uma vez, comportamento. Mais uma vez, a parte que vocês e muitos estavam aí a dizer, e muito bem, a falar, a relembrar os 3 saberes. Ok? O saber fazer, o saber saber e o saber ser, que foi naquele que nós batemos mais.
a tal personalidade, a tal nossa atitude correta ou incorreta, que deve ser, obviamente, a correta. Ok? Certo? Muito bem. Muito importante. Quando nós falarmos, esta é a aula basicamente, e como vocês podem ver aqui pelo início do vídeo, já estão a conseguir ver o vídeo, certo? O vídeo a correr e o peãozinho aí para a passadeira. Sim, ajudem. Ok, ótimo. Muito bem. Então, esta primeira parte, basicamente o que nós vamos dar aqui e falar aqui é o comportamento que nós temos que ter, ou seja, que tipo de cuidados é que nós temos que ter perante os outros utentes da via. E quem é que são os outros? Os outros podem ser os peões, num postil, os outros condutores, okay? E até animais. Por isso é que nós falamos, e quando daqui por um bocadinho vamos dar a definição de via pública, certo? E ela, a própria definição diz, permite a livre circulação de peões, de veículos e de animais. Portanto, quando nós falamos, ou quando vocês leem qualquer coisa, ou saibam numa pergunta, os outros utentes da via, os outros utentes da via são os peões, os outros condutores e animais que existem. Selvagens, animais como o cãozinho, o gatinho, que são, obviamente, agora até já existe um sinal para os anfíbios, certo? Vamos ver que é um sapinho desenhado, num sinal de perigo, ok? Portanto, tudo isso é utentes. E, como condutores, obviamente, nós vamos ter que pensar que vamos ter que interagir a tal comunicação que temos que ter perante os outros, ok? Para que continue a existir segurança rodoviária. Isto é preponderante. Vamos falar no acidente. Vocês vão começar-me a dizer que a maior causa de acidentes que existem, vocês começam a dizer que é a falha humana, uma pergunta de exame, não é? 90% dos acidentes que existem é falha humana, e dentro das falhas humanas vocês vão começar a disparatar no sentido, a disparar, digamos, ou seja, a dizer álcool, medicamentos, drogas, a fadiga, a velocidade, certo? Mas o principal, manobras perigosas, ok? Mas há uma que vocês nunca dizem, que é, normalmente estes acidentes acontecem por quê? Por falta de avaliação, ou por uma incorreta avaliação da situação que vocês têm à vossa frente. Ou basicamente vocês veem e ignoram, que acontece muitas vezes, ou simplesmente não se preparam antecipadamente, certo? E simplesmente, como vão reagir tarde, já não vão conseguir. Ou seja, vocês vão ter que ter sempre uma boa capacidade de antecipação, uma boa capacidade de previsão. Ok? Isto é muito importante. Assim como também é muito importante, certo? Vocês terem noção, e atenção, este esquema que está aqui é mesmo muito importante. Vai ser repetido já na aula de segunda-feira. Ok, vocês vão voltar a ver isto. Mas é muito importante vocês conseguirem olhar para esta imagem e simplesmente vamos legendar aqui a imagem em direto, no sentido de vocês começarem também não só a utilizar as expressões corretas que têm de utilizar, mas identificar, ok, que diferentes partes da via é que estão aqui representadas pelos números. O que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3, o que é o número 4, o que é o número 5, sabendo que, atenção, eu estou a puxar para baixo. Se vocês não conseguirem ver, eu a puxar para baixo, se a imagem para vocês não correr para baixo, porque tem que ver os 6 números, tem aí uma barra de lado, como se fosse tipo scroll, não é? Como uma página qualquer que vocês estejam a ver e que conseguem rodar para baixo, vocês. Ok? Eu, neste momento estou no número 6, que tem que rodar para baixo. Toda a gente consegue ver o número 6? Que é por aí que nós vamos começar.
Alguém quer dizer o que é o número 6? Alguém tem uma ideia do que é o número 6? Lucas, roda para baixo. Faz scroll. Se estiveres no computador corrado, faz scroll. Se não, tens uma barra aqui do lado direito. Se for no telemóvel, também dá. Até no telemóvel, normalmente, como tem touch, dá no próprio centro do ecrã, tu puxas a imagem, ou tem aí umas setinhas, ok? E tu consegues ver. Ok? Muito bem. Alguém sabe o que é o número 6? Ótimo, Lucas. Alguém sabe o que é o número 6? Muito bem, Daniel. Via pública. Portanto, tudo. Normalmente vocês dizem, é tudo. Vamos, obviamente, perceber o que é tudo. O que é este todo. Ok? Mas, quando se fala via pública e depois, mais tarde, ok? Aulas futuras, vocês vão conseguir dizer, ok, esta via pública, olha, isto é uma autoestrada, isto é uma via reservada, isto é um itinerário principal, isto é dentro da localidade, isto é fora da localidade, isto é uma estrada nacional, ok? Portanto, vamos, obviamente, dissecar e falar nessas coisinhas todas. Neste momento, o que vocês precisam de saber e identificar é que tudo, e por isso é que eu pus esta chaveta assim, a apanhar tudo, ok? É a via pública. Quando se falar em via ou via pública, vocês dizem que é tudo. Ok? E o que é este todo? O que é que vocês acham que é o 1? Já puxei para cima agora. O que é o 1? Muito bem. Berma ou também pode ser o quê? O passeio. Exatamente. Berma ou passeio. Qual é que são os utilizadores normais da berma ou do passeio? Os peões. Exatamente. E o número 5? Que vai, atenção, o número 5 é isto. Que vai de um lado, que vamos ver o que é esta linha, vai desta linha a esta linha. Chama-se, nada disso, Beatriz, não tem aqui a zebra da passadeira. Muito bem, Ruben. Faixa de rodagem. Se a berma ou passeio é para os peões, a faixa de rodagem é para quê? Para quem? Para os veículos. Para os veículos, que podem ser com motor e que podem ser sem motor. Que também vai haver uma aula em que nós vamos dizer assim, com motor temos os automóveis, temos os motociclos, temos os veículos agrícolas e depois vamos... E os sem motor? Os sem motor nós temos o velocípede, que é a bicicleta, o veículo de tração animal, ok? Portanto, a faixa de rodagem é por onde circulam os veículos. Regra geral. Ok? Agora reparem, o que eu acabei de dizer é muito importante, porque vocês dizem muitas vezes, principalmente, atenção, e obviamente isto não é uma crítica, é assim que eles aprendem, os brasileiros dizem faixa da direita e faixa da esquerda. Isso não, e em português também, mas isso não existe. Existe uma faixa de rodagem, que é sempre o que vai. Neste caso, esta faixa de rodagem, certo? Tem, que é o número 4. O que é que vocês acham que é o número 4? Isto é... Atenção, na sinalização, vocês erram muitos sinais por causa disto. Muito bem, Ruben. Via de trânsito. Ou seja, esta faixa de rodagem tem uma, duas
vias de trânsito. Portanto, existe via de trânsito da direita, via de trânsito da esquerda, ou via de trânsito de sentido contrário. Não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Certo, Gonçalo? Portanto, isso está mal, o que estás aí. Via de trânsito. Ok? Entendido isto? Portanto, sinais que existem, aqueles sinaizinhos que têm setinhas a dizer temos 1, 2, 3, 4, 2 no nosso sentido, 1 em sentido contrário, são número e sentido de vias de trânsito. Não existe sinal a dizer número e sentido de faixas de rodagem. Erros que vocês fazem. Mantenha-se nesta via. Quando eles dizem mantenha-se nesta via, estamos a dizer circula em frente. Mantenha-se nesta via de trânsito. Quer dizer que para vocês se manterem naquela fila. Via de trânsito é uma única fila de trânsito. Aquela via de trânsito é aquela fila. Esta linguagem, quer para que o vosso formador prático vai ter para vocês, quer o examinador, se calhar, no dia do vosso exame, é para ser cumprida. E vocês têm que perceber o que eles estão a dizer. Mantenha-se nesta via. Via, lembrem-se que é tudo. Via pública. Via de trânsito é aquela fila. Isto dá logo interpretações diferentes. Ou, aliás, tem que dar interpretações diferentes. Ok? Depois, muito importante, aquela linha branca, que aqui está preto, ok? Que tem uma de cada lado, regra geral, em que para dentro é a faixa de rodagem, para fora é a berma ou passeio, chama-se, que é o número 3, a guia. E atenção, a guia não é uma linha contínua. Isto é pergunta de exame. A linha não é uma guia, não é uma linha contínua. A linha contínua, linha descontínua, linha mista, que vamos dar, obviamente, na aula 6 do próximo módulo, separam vias de trânsito. Ou seja, são as que são colocadas. Neste caso, eu desenhei uma descontínua, podia ter desenhado uma contínua. Ok? Certo? Agora, a guia torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Existe ali aquela, entre aspas, barreira. E atenção, a guia, em caso de necessidade, pode ser pisada e vocês podem transpor. Vocês podem passar com o vosso carrinho aqui por cima dela, em caso de necessidade. A linha contínua já não. Ok? Regra geral, vocês vão aprender, embora seja cultura geral, basicamente, a linha contínua, esta aqui, que separa vias de trânsito, se é contínua, não pode ser pisada nem transposta. Portanto, não se esqueçam que guia é esta linha aqui, que pode ser pisada e torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Sempre que nessa faixa de rodagem existam dois sentidos, chama-se a linha materializada ou não, que separa um sentido do outro sentido, chama-se a essa parte o eixo da faixa de rodagem. Que é errado vocês dizerem meio. Neste caso se o desenho estiver bem feito, é o meio, mas nem sempre é o meio. Por isso é que é correto vocês dizerem linha materializada ou não, porque pode ser uma linha contínua, pode ser uma linha descontínua, às vezes nem tem marcação nenhuma, mas vocês sabem que há ali uma altura em que do lado de lá é sentido contrário. Por exemplo, porque é que eu digo que não pode ser o meio? Se eu vos desenhar, por exemplo, esta situação aqui, em que temos duas vias de trânsito para lá, uma para cá. Onde é que é o eixo? O que é que representa o eixo? É esta linha contínua
ou é esta linha descontínua, ou é alguma coisa aqui a meio. O que é o eixo da faixa de rodagem neste caso? Não, senhora. O eixo da faixa de rodagem é esta. É a linha contínua, ou seja, é aquele local onde do lado de lá é sentido contrário. Se aqui é para cá e aqui é para... se aqui é para lá e aqui é para cá, o eixo é isto aqui. Que às vezes acontece, temos aqui tipo um canteiro de flores. Certo? Às vezes é uma coisa assim física. Tem lá jardim. Ok. Este é o meu sentido. Do lado de lá é sentido contrário. Aquilo representa o eixo da faixa de rodagem. E a faixa de rodagem é de uma ponta à outra. Entendido isto? Ok, ótimo. Muito bem. Parte seguinte. Tens que dar o nome à linha, Tatiana. Neste caso, eu desenhei uma descontínua, é uma linha descontínua. Chama-se linha descontínua, ok? Certo? Percebes? A linha que separa vias de trânsito chama-se contínua, descontínua, linha mista. Suelen, o eixo, ok? Atenção, nós vamos repetir isto, certo? Mas o eixo pode ser representado por uma linha contínua, pode ser representado por uma linha descontínua, como pode ser representado por uma coisa de flores, ok? Como pode nem ter... vocês conhecem às vezes vias que não têm marcação lá nenhuma, não tem nenhuma linha desenhada. Mas vocês sabem que vêm carros em sentido contrário. Então, a hipótese materializada ou não, o que é isto de materializado ou não? Pode ou não ter uma marca, ok? A dividir os sentidos. A dizer-te, olha, a partir daqui é sentido contrário. Por isso é que nós dizemos materializada ou não. Pode ou não. Vocês conhecem vias, certo? Em que simplesmente podemos circular para lá e para cá e não tem nada aqui desenhado no meio. Portanto, nesse caso, nessa via, não há materialização do eixo da faixa de rodagem. Não há nada que identifique. São vocês que têm que calcular mais ou menos, e nesse caso sim, calcularmos mais ou menos o meio. Ok? Está entendido? Sim, tudo. Ok? Placas, Anderson, estás a falar sinais. É isso? Porque placas cá em Portugal vai ser diferente. Por exemplo, a rotunda é uma placa circular. Eles chamam placas. Cá em Portugal nós chamamos placas, ok? Àquela rotunda. Ou, por exemplo, aqueles triângulos desenhados às vezes no chão, de cimento. Isso é uma placa triangular. Placas, eu sei que tu estás a referir-te aos sinais, ok? Isso é sinalização, não é placas. Ok, Anderson? Certo? É só para começar a habituar. Ora bem. Muito bem, tudo ok? Olha, está como o tempo aqui o vídeo. Ora bem, portanto, posto isto, alguma dúvida em relação a isto que eu acabei de dizer? Agora, já podemos avançar? Podem fazer print se quiser, ok? Mas de qualquer maneira, isto vai ser repetido. Portanto, segunda-feira, podem ter a certeza que já vão ter lá na aula, ok? Tá? Ora bem, muito bem. Portanto, parte seguinte. Pronto, quem quiser fazer um desenho, se calhar até mais bonito que o meu, que eu não tenho jeito nenhum. Portanto, estejam à vontade. Vamos então ver esta tal interação. Reparem no título de cima, comportamento cívico, segurança rodoviária. O comportamento a adotar pelo condutor. Primeiro, independentemente, e vamos começar pela situação da interação de que, como condutores, nós temos que ter perante o peão. Primeiro, a primeira coisa que eu vou dizer, vocês já sabem, de certeza absoluta, sem dúvida, que o peão
é o utente de maior fragilidade da via pública. Ou seja, é o mais frágil. Se algum veículo colidir contra um peão, a consequência, obviamente, vai ser muito mais gravosa para o peão, porque é, sem dúvida, o utente da via pública o mais frágil. O utente mais frágil da via pública. Ok? Coisas importantes que eu costumo dizer. Quando vocês estacionam o vosso veículo e saem para fora do vosso veículo e começam a circular a pé, vocês passam a ser o quê? Óbvio. Passam a ser o quê? Estacionaram o vosso veículo, saíram para fora do vosso veículo, começam a andar a pé, vocês passam a ser o quê? Alguém tem alguma dúvida que são peões? Sem dúvida. Então, lembrem-se dos peões quando vocês estão a ser condutores. Outra coisa importante é que, apesar de serem os utentes de maior fragilidade da via pública, como todos, vai haver sempre direitos, mas vai haver deveres. Ou seja, o peão não pode invocar que não conhece a lei. Ou seja, vai ter coisas a cumprir. Muito mais sendo frágil. Muito mais naqueles sítios que até têm prioridade, por exemplo, a situação das passadeiras, certo? Em que, regra geral, não existindo sinalização luminosa contrária, eles, manifestando a intenção de atravessar a passadeira, têm prioridade, certo? Mas não se podem esquecer que, mesmo assim, vamos verificar. É que se eu tenho prioridade, chego à passadeira, não olho nem para um lado nem para o outro, vem um carro, um condutor que vem distraído, que pode acontecer, que todos nós erramos, certo? Não vamos ter cuidado, vamos levar com o carro em cima, vamos ter consequências, certo? Portanto, obviamente, lembrem-se, independente de ser mais frágil ou menos frágil, todos vamos ter direitos, certo? Mas também vamos ter deveres. E mesmo quando temos o direito de, e daí eu ter falado na última aula, a prioridade não é um direito absoluto, não quer dizer que não seja mais fácil, não quer dizer que seja mais conveniente, ok? Muitas vezes eu não evocar essa minha prioridade e dizendo, olha, conclui a manobra, olha, passa. Pronto, vamos lá, ok? E eu passo a seguir. Pode e tem que ser criada esta interação. Ok? Portanto, obviamente, como condutor, sempre que eu me aproximo de locais frequentados por peões, que normalmente estão sinalizados, mesmo não estando sinalizados, ok? Eu vendo um peão ou um aglomerado de peões, obviamente, vamos logo moderar a velocidade, vamos estar atento ao comportamento desse peão, ok? Sendo que, para efeitos de circulação, e comecem já também a registrar isto, ok? É considerado um peão, como vocês estavam a ver aqui no vídeo, eu vou agora pôr um bocadinho para trás. Ok. Uma pessoa a pé, normalmente, depois pode ser cadeira de rodas, skate, em patins, carrinhos de bebê, velocípedes, ou seja, bicicletas conduzidas à mão, ou seja, para serem considerados peões, vocês, para poder, por exemplo, circular com uma bicicleta no passeio, com um velocípede no passeio, têm que levar a bicicleta à mão. Porque se for em cima dela, têm que andar na faixa de rodagem, que é por onde circulam os veículos. Se levarem a bicicleta à mão, podem andar no passeio porque é equiparada a peões. Uma criança até 10 anos, em cima da bicicleta, é peão. Se tiver mais de 10 anos, para ser considerado peão, tem que levar a bicicleta à mão. Skates, patins, trotinetes sem motor, aquelas que dá o balanço com o pé, isso é peão. Se for trotinetes com motor, já é equiparado a velocípede, já tem que andar pela faixa de rodagem. Ok? Certo? Aqui, alguma dúvida?
Ok. Gonçalo, eu vou repetir isto outra vez, ok? Portanto, vai haver outra aula que vamos falar nisto, mas não há problema nenhum. Por isso é que eu disse que isto é só para vocês aquecerem, ok? Mas eu falo mais devagar e neste caso repito, sem problema, ok? Portanto, é equiparado ao trânsito de peões, certo? Pessoas a circular a pé, carrinhos de bebê, cadeira de rodas, ok? Velocípedes conduzidos à mão ou velocípedes conduzidos por uma criança até 10 anos, ok? Skates, patins, pessoas em skate, pessoas com patins, ok? Trotinetes, se for trotinetes sem motor, é peão. Se for trotinetes com motor, é velocípede. Ok? Depois, imaginem, dentro dos peões, há 3 tipos de peões que nós temos que reforçar, ou seja, que temos que ter um comportamento perante esses redobrado, um cuidado redobrado. Vai ser óbvio, peão criança, peão que possua uma certa deficiência, nomeadamente o que vocês estão a ver aí no vídeo, e peão idoso. Portanto, temos que ter cuidado perante todos, tendo uma atenção especial, um cuidado especial perante utentes, peões que sejam crianças, porque imprevisíveis, sem noção do perigo, não conhecedores das regras, mais pequenas, ou seja, menos visíveis. Têm reações inatas, ou seja, estamos a dar a mão e de repente dão um puxão, começam a correr e lá vão elas. Portanto, sempre que se aproximam como condutores de um local frequentado por crianças, a nossa atenção tem de ser redobrada. Peão com deficiência, que pode ser uma deficiência física, pode ir com a bengala, ok? Ou então com muletas, ou em cadeira de rodas, ou então uma deficiência, ou pode ser invisual, como vocês viram há bocadinho, certo? Aí tem, né? Crias aquela dificuldade de eles não estarem a ver, certo? Portanto, obviamente, e também é mais que óbvio, perante esse tipo de utentes, nós temos que ter. E pode ser uma deficiência psicológica, pode ser alguém que procura, que tem alguma disfunção mental, certo? E que, obviamente, vocês até notam, se calhar, pelo aspecto, pela maneira como, por exemplo, pode ser algum peão que nesse momento esteja, por exemplo, sobre o efeito do álcool. Ok? Portanto, óbvio, tentem estudar também esse tipo de situações, como é óbvio. E depois, o peão idoso. Porquê? Perda de equilíbrio, já não tem tanta, já não vê tão bem, já não tem tanta percepção se o veículo bem perto ou bem longe, ok? Portanto, eu agora vou parar aqui o vídeo um bocadinho, já está na parte seguinte. Portanto, tanta mobilidade, vão demorar mais tempo, muito bem, Tomás, vão demorar muito mais tempo a atravessar a faixa de rodagem como condutores, temos que ter mais um bocadinho de paciência, certo? Portanto, por estes fatores todos, é óbvio que temos que ter, então, um cuidado especial perante também este tipo de utentes. Depois, passando diretamente de nós, condutores automóveis ligeiros, para interação com outros condutores. E, obviamente, é importante nós falarmos logo nisto, que é a interação que, como condutores, nós temos que ter perante os veículos de duas rodas. Sejam esses veículos de duas rodas, sejam motociclos ou velocípedes, como vocês estão a ver aí, ou seja, que andem de bicicleta, certo? Portanto, em termos de veículos, seja motociclo simples quer dizer duas rodas, seja velocípede, são os veículos de maior fragilidade. Necessitamos de equilíbrio para os podermos conduzir, portanto, muitas vezes não conseguimos ter uma direção retilínea dos mesmos, portanto, nós, até a própria, quando é bicicleta, até a própria força que damos, que temos que fazer para dar aos pedais, faz movimentação do corpo, certo? São de menor dimensão, portanto, muito mais facilmente eles se escondem,
e nós não temos visibilidade e vamos mudar de direção, certo? E simplesmente eles vão lá estar. Portanto, tomem cuidado, a observação é muito importante nestes casos. Embora eles não possam andar-se a meter entre os veículos, fazem-no. Portanto, e não é por não poderem fazer que nós não vamos ter que ter cuidado, obviamente, porque um acidente é sempre chato. São tipo de veículos instáveis, é uma das características que se sai muito em termos de testes, ok? Menos visíveis, muito mais sujeitos às irregularidades da via, ou seja, vocês conduzindo um veículo de duas rodas, lombas, buracos, se a estrada estiver molhada com óleo, com areia, são tipo de veículos, e eu agora vou parar aqui a imagem, são tipo de veículos que mais facilmente nós podemos, obviamente, cair, ok? Portanto, ter instabilidade. Instabilidade significa, certo? Não sermos... E menor aderência. O que é menor aderência? Os pneumáticos em contacto com o solo não aderem tão bem. Portanto, provoca derrapagens, etc. Ok? Portanto, há uma maior probabilidade de cairmos. Esta situação que eu estou aqui, que eu pus em pausa, que é o veículo ultrapassar o velocípedo, acontece muito hoje em dia. Passou a haver uma distância de segurança lateral mínima nestes casos, ou seja, para veículos de duas rodas, assim como existe para peões quando eles circulam na faixa de rodagem, ou seja, quando um peão não tem berma nem passeio, ele tem de circular. Não é? E se tiver de circular, certo? Ele vai ter aquela regra de circular de frente para nós, ok? E nós vamos ter aquela regra de, ao contorná-lo, dar-lhe a tal distância mínima. Alguém sabe qual é a distância mínima? Qual é que tem que ser essa distância dessa setinha verde que vocês estão a ver aí? Alguém sabe? 1,5 m. É 1,5 m. Portanto, é a única distância lateral de segurança quantificada. Para os outros veículos é a mínima indispensável para que não haja colisão. Neste caso, sempre que tenhamos um veículo de duas rodas à nossa frente, certo? Nós temos que dar uma distância lateral de 1,5 m. E porque é que eu parei aqui a imagem e porque é que eu estou a reforçar? Acontecem muitas reprovações em exame. Acontecem muitas chamadas de atenção em aulas de condução que às vezes são mais ou menos, às vezes não acontecem. Ou seja, vocês estão a ouvir isto aqui, podem dar as aulas que têm direito na condução e nunca vos acontecer isto. E no dia do exame, acontece. No dia do exame acontece. Vocês não cumprem esta lei do 1,5 m, distância de segurança, contornação grave, reprovação direta. E qual é os erros que vocês fazem? Ou não dão 1,5 m, que obviamente ninguém vai lá estar ali a medir exatamente, mas desde que, por exemplo, em caso de exame, o examinador veja que vocês tomaram as devidas precauções, a sinalização, a observação, a moderação da velocidade, já ajuda. Agora, acontecem muitas reprovações porque vocês têm linha contínua, não têm espaço para dar 1,5 m e em vez de irem ali atrás do velocípedo, vocês lembram-se de contornar, pisando a linha. Contornação muito grave, reprovação. Portanto, vocês têm que ir atrás se não tiverem espaço para dar 1,5 m. Em Espanha é permitido, pela lei, pisarem uma linha contínua para darem 1,5 m ao velocípedo. Cá em Portugal não é permitido. Estão a entender o que eu estou a dizer? Já tive alunos que me disseram, ainda ontem o meu pai fez isto. E eu disse, olha, pronto, agora vais lá pedir ao teu pai. Paga a reprovação e tu vais a exame outra vez. Isto não é para esquecer. E lembrem-se daquilo. Há muitas situações, de tudo isto que nós estamos a falar, é importante vocês saberem 1,5 m, ok? Mas a coisa mais importante, que é para vocês perceberem o nível da formação, ok? A coisa mais importante que eu disse foi, porque é a parte que normalmente vocês ignoram, foi, estou a falar aqui, possivelmente vamos ter mais uma aula em que vamos falar da distância de segurança e eu vou voltar a desenhar isto, e até vou desenhar lá se calhar a seta, ok? Vocês podem dar X, Y, Z aulas de condução e nunca terem essa situação.
E podem chegar ao exame, aparecer-vos esta situação e vocês não se lembrarem disto. Que é o que acontece, regra geral. E depois, por um pormenor numa aula, tornou-se um por maior, porque vocês foram ao exame de condução. Aliás, vocês vão ao exame de condução, também não acontece. Estão no vosso dia-a-dia a conduzir, acontece, a polícia vê. Pisar a linha contínua muito grave. Estão nos 3 primeiros anos de carta, ficam com a carta cancelada e têm que ir tirar outra vez de novo. Estão a perceber a mensagem? É que depois, falam numa aula. Obviamente há coisas que nós não vamos falar em todas as aulas, mas são coisas que têm que ficar. Por isso é que eu vos disse na primeira aula. Vocês não podem ver esta formação apenas e só para aprovarem no exame teórico. Há coisas que vocês não vos vai acontecer nas aulas e pode-vos acontecer no exame. Há coisas que vocês não vão passar nas aulas, não vão passar no exame e podem acontecer no vosso dia-a-dia. Há coisas que nós não controlamos. Agora, a teoria vai ser dada. O essencial, vocês vão ficar com essa noção. Ok? Lá está. Compromisso. Está dito. Agora é com vocês. Estão a entender? Certo? Portanto, isto é causa de reprovação e é uma causa de reprovação que existe. Não me estou a dizer isto porque aconteceu uma reprovação. A nível nacional devem já ter reprovado muitos colegas vossos por esta situação da distância de segurança. E eu já tive alguns. Eu já acompanho muitos exames e já houve. E não tem justificação. Muitas vezes nós estamos em aula e o formador começa, estás a ver, e vocês veem o velocípede lá à frente e simplesmente continuam igual. Só à última da hora é que às vezes lembram, ei, caramba. Mónica, depende de que lado, isso é o que vais aprender quando andarmos as marcas rodoviárias. A linha é mista, quer dizer que é composta por uma linha contínua e uma linha descontínua. Vai depender sempre de que lado é que está descontínuo. Porque se o descontínuo estiver do teu lado, tu podes. Se estiver do lado contrário, tu não podes. Percebeste, Mónica? Ok? Depois vamos mostrar, ok? A linha mista, vamos mostrar essas coisinhas todas. Está? Já agora, primeira palavra-chave, aula MSR 02, ou seja, a terceira aula que está na vossa Drivebox, certo? Já temos a apresentação, aula 1, aula 2 agora, ok? Primeira palavra-chave, número 35. 3, 5. Ok? Muito bem. Posto isto, para depois irmos a um intervalo. Veículos pesados, obviamente, não estão aqui por serem tipo de veículos frágeis, que os veículos pesados são tudo menos frágeis. Mas, obviamente, pela sua dimensão, vão-nos trazer outro tipo de dificuldades. Dificuldades em visibilidade, porque se nós formos demasiadamente colados a um veículo pesado, o que acontece é que não temos visibilidade para a frente, certo? De fluidez. O que é fluidez? Eu na última aula, na quinta-feira, já falei, mas vou voltar a repetir. Fluidez tem a ver com circulação, os veículos circularem. São veículos mais lentos, a velocidade deles é muito menor. Muitas vezes nós não temos espaço para os ultrapassar, temos que ir ali e ter paciência para ir ali atrás deles, certo? E, obviamente, vamos muito devagar, ou seja, vão-nos prejudicar a fluidez de circulação. O trânsito vai ser mais lento. Traz-nos problemas de estabilidade ou de instabilidade para nós, quer seja no caso da ultrapassagem, quando estamos ao lado deles, há sempre ali uma força extra no volante. Ou seja, a deslocação de ar que eles provocam, obviamente, pode afetar a nossa estabilidade. E depois,
muitas vezes também, e é óbvio, pelas suas dimensões, na mudança de direção, ou seja, numa mudança de direção, e vocês com certeza já viram isto, eles, ao fazerem essa mudança de direção, muitas vezes ocupam as diferentes vias de trânsito, ou seja, eles ocupam o sentido contrário, pisam linhas contínuas, porque infelizmente as vias muitas vezes também não estão construídas de maneira à circulação desses veículos, e muitas vezes não é proibido eles circularem nessa via, ok? Não é proibido, portanto não existe sinalização que os proíbe, eles depois metem-se, e depois para andarem a mudar de direção, andam ali a dar voltas, às vezes têm que fazer marcha atrás, nunca se metam atrás de um veículo destes quando ele está a fazer uma manobra, porque ele não vê, o condutor não vê, porque está completamente a visibilidade muitas vezes anulada pela a caixa de carga, pela dimensão do veículo. Nas rotundas, não se metam ao lado deste tipo de veículos, porque quando há aquelas rotundas mais pequeninas, não é? Eles, apesar de, e vocês vão aprender isto, eles podem fazer a rotunda por fora toda, portanto eles não precisam de lá passear no meio da rotunda, portanto, independentemente da saída, eles podem fazer a rotunda sempre pela via de trânsito de fora. Só que eles só fazerem a curva, muitas vezes parte principalmente a parte do meio para trás do veículo pesado, muitas vezes ocupa não só a via de trânsito de fora, mas ocupa a outra. E vocês estão lá ao lado e eles vão andar ali e raspar. Que já aconteceu muitas vezes até a dar aulas de condução. Ok? Certo? Em que uma pessoa... Nós entramos primeiro, mas eles depois lembram-se de andar. É claro que depois a culpa é deles, etc. Mas isso depois não é um problema, não é? Lá está, ter acidentes é um problema. Ok? Portanto, não façam este tipo de situações. Tenham cuidado perante estes veículos, certo? Porque as suas dimensões vão-nos trazer então estes problemas. Okay? Não é para terem medo, não é para ficarem em casa, não é para verem um pesado e simplesmente encostarem e pararem, certo? Mas sim para terem uma redobrada atenção, porque as suas dimensões podem, e eles são maiores que nós, não é? Costumamos a dizer, eles são maiores que nós. Okay? Termos um bocadinho de respeito. Ok? Que muitas vezes eles não têm porque são maiores. Que deviam ter, porque em termos de circulação, como eles circulam mais devagar, por exemplo, existe a lei que, frente a frente, por eles serem de maiores dimensões e estarem a circular mais devagar, eles é que têm que encostar à direita e parar para nos permitir passar. Eles é que se têm que encostar e parar. Porque vão mais devagar do que nós, regra geral. Mas, normalmente não é assim. Porquê? Porque a sua dimensão, nós encolhemos um bocadinho, certo? E fazemos as neiras. Ok? Certo? Entendido esta parte também? Muito bem. Passamos então para a parte ainda mais importante desta aula, que é o comportamento cívico, que é a partilha do espaço e a respeito pelo outro. E é aqui que se aplica aquela frase que eu já falei na última aula, ok? Que é: a prioridade não é um direito absoluto. A prioridade não é um direito absoluto, ok? O espaço é de todos, é comum a todos e tem que haver, independentemente de termos ou não prioridade, tem que haver interação. Acreditem que haveria muitos menos acidentes, haveria menos acidentes, porque eles não vão acabar nunca, porque isso é impossível, mas haveria, se calhar, muito menor consequências, principalmente de vidas humanas, nesses acidentes, se houvesse esta interação entre condutores. Se houvesse, de parte do condutor, uma avaliação melhor da situação, uma antecipação, uma previsão, ok? Certo? E se houvesse esta tal interação, vai. E esta interação pode ser estabelecida, ok? Com muitas formas de comunicação. Comunicação que eu tenho a certeza absoluta que todos explicam, mas não sei porquê, vocês mudam, qualquer pessoa muda este hábito.
Vou responder rapidamente. O primeiro módulo, como foi dito na quinta e como foi dito possivelmente quando vocês fizeram a inscrição, é de presença obrigatória. Não existe diretamente gravação. Ok? O módulo seguinte, como eu vou explicar daqui por um bocadinho, vai haver gravação. Vocês vão poder escolher a hora que podem fazer a aula. Podem ver e rever. Este módulo é de presença obrigatória. Depois, com o vosso gestor, que depende, como já expliquei, depende da vossa área de residência, vocês veem como é que podem ver. Se para concluírem este módulo necessitarem de gravações, vocês vão se atrasar, ok? E vai haver penalização. Por isso é que eu falei que já na primeira aula, e tenho a certeza absoluta que o vosso gestor explicou-vos isto quando na altura da inscrição. Ok? Portanto, falem com o vosso gestor e ele depois ajuda-vos se precisarem de alguma coisa. É lá que vocês devem perguntar, ok? Por isso é que eu separei logo. Dúvidas de código, Drybox, grupo do WhatsApp connosco. Outras dúvidas em relação à formação, vosso gestor. Mandem mail, mandem mensagem diretamente pela Drybox. É a coisa mais fácil, ok? Pronto. Como estamos no início, é normal acontecer isto. Pessoas que tenham dúvidas como o Joel, ok? Simplesmente aproveitam um intervalo de uma aula e façam-me essa pergunta que eu respondo, ok? Só para não interrompermos a aula, está bem? Estamos no início, vocês não sabem, ok? Obviamente estamos aqui para ajudar e gosto de responder, mas vamos evitar este tipo de situações, ok, Joel? Não estou a chamar a atenção, só estou simplesmente para outras situações. O que é que acontece? Aproveitam um intervalo de uma aula, ok, que vai existir e fazem-me esse tipo de perguntas, ok? Mónica, o que eu disse em relação aos veículos pesados é que no caso da retunda, eles podem fazer a retunda por fora. Ok? Certo? Foi o único caso que eu falei. Não vão já agora buscar que em qualquer via que existe, eles têm que andar sempre à direita. Ok? Obviamente, todos nós vamos ter que andar à direita. Vai haver exceções, que é para mudarmos de direção, para ultrapassar. Mas isso não é uma norma para os pesados nas outras vias. É para todos. Temos que andar à direita. No caso da retunda, é que o veículo pesado pode fazer a retunda por fora e nós, dependendo da saída, vamos ter que ir ao meio, se for segunda, terceira. Mas isto, mais uma vez, vou repetir. Vai ser explicado direitinho. Vamos pôr aí uma retunda e vamos fazer o movimento que vocês têm que fazer dependendo da saída. Ok? Pronto. O que nós estávamos a falar então, que é para interligarmos e para não haver aqui muitas quebras, estávamos a falar da interação. Okay? Tem a existência dessa interação e a existência dessa comunicação. E como eu disse, eu vou aqui explicar modos de interação simples que vocês têm que ter com o outro condutor, comunicação com o outro condutor, ok? A utilização dos sinais sonoros, a utilização dos sinais de luzes, a utilização dos indicadores de mudança de direção que vocês gostam de chamar piscas, os gestos, ok? E que eu estava a dizer que muitas vezes depois vocês mudam um bocadinho esse comportamento. Ou seja, por exemplo, porque é que se dá sinais de luzes? Máximos médios. Ok? Sinais de luzes, máximos médios. Para quê? Qual é a vossa ideia? Máximos médios, máximos médios. Por exemplo, porque é que se dá luzes de perigo? Os 4 piscas. Quatro piscas. Porque é que se é utilizado quando nós estamos a conduzir isso? Avisar de quê? Normalmente, eu estou a dizer isto porque normalmente vocês dizem sinais de luz é para avisar que está a polícia ou para dizer podes passar. Errado. Errado. Luzes de perigo, que é os 4 piscas, vocês utilizam, os vossos pais utilizam para quê? Para agradecer. Certo ou não? Não é assim que vocês utilizam? Regra geral. Errado. Ok? Não pode ser. Para agradecer é levantar a mão e agradecer. Utilizar as luzes de perigo é um modo de comunicação, mas é um modo de comunicação a utilizar, por exemplo, sempre que o nosso veículo representa um perigo. Imobilizado por acidente ou por avaria,
Sempre que necessitamos reduzir subitamente a nossa velocidade, e vocês já viram, por exemplo, às vezes acontece na autoestrada, começam a formar filas e vocês começam a ver todos os condutores a meter luzes de perigo, certo? Se quisermos circular em missão urgente de socorro, ou seja, transportamos alguém doente e vamos levá-lo ao hospital, aí sim podemos utilizar as luzes de perigo. Podemos utilizar os sinais de luzes, os máximos médios, por exemplo, à noite, num local de pouca visibilidade, para o outro condutor notar que vem alguém do outro lado. Ou, até muitas vezes durante o dia, para darmos sinais de luz a dizer, eu estou aqui, não é dizer, podes passar. Porque não está escrito em lado nenhum. O podes passar, chamam. Podes passar, eu estou-te a dar prioridade. Podes ir. Obrigado. Isto são modos de comunicação. E é assim que ninguém vai chegar a exame a um veículo, como já aconteceu, um veículo que deu prioridade, e simplesmente luzes de perigo. O examinador, o que é que está a fazer? Estou a agradecer. E foi o seu instrutor que lhe ensinou isso? Não. Era pior se dissesse que sim. Não é? Porque às vezes acontece. Nenhum instrutor vos vai ensinar assim, de certeza absoluta. Ok ou não? Sulan, muitas vezes não vos é ensinado, é vocês verem os outros a fazer. E às vezes pessoas próximas. O que acontece? Pai, mãe, tio, padrinho, avó. Ok, percebem? Muitas vezes é isso. Vocês, o meu pai fez, a minha mãe fez, o meu namorado fez, a minha namorada fez. Façam aquilo que o vosso formador diz para vocês fazerem. Não inventem. No código já está tudo inventado. Portanto, tem que haver esta interação, tem que haver esta, comunicação entre condutores. E isso vai minimizar o risco de termos um acidente. Ao fazermos isso, nós estamos a praticar, estamos a ser cívicos, estamos a deixar o outro passar porque é mais fácil. Vocês não imaginam quantas vezes acontece. E nesta semana chamei a atenção uma aluna que está prestes a ir a exame de condução. Okay. Em que nós estávamos a circular aqui e este condutor que está aqui tinha aqui um stop, mas o condutor, sem querer, parou um bocadinho mais à frente, porque para ver o que é que a aluna fez, está reprovada. Está reprovado. Estes traços que tenho aqui, descontínuos, é para este vir para aqui e para este condutor fazer isto. Isto aqui não é uma linha mista. É uma linha contínua. E, aliás, contornar obstáculos aqui, num cruzamento e num entroncamento, em vez de ter abrandado, facilitado a manobra para aquele condutor concluir a manobra, porque ele já estava com a frente. Há sítios que vocês vão ter que meter a frente para ver se vem carros ou não. Não tem espaço aqui, param ou abrandam. Se calhar muitas vezes o abrandar, porque o problema é que vocês veem 50, 50, 50, ok, 50, 40, 30, 20, e se calhar aquele já avançou. E vocês não escorrem isto da vossa cabeça. Ou então é 50, 50, 50 e o instrutor trava o carro. Que é às vezes a vontade que dá, é estancar ali o carro. Ou vocês estancam, numa altura em que não deviam fazer, vem um veículo atrás distraído e bate-nos por trás. Porque vocês travaram à última da hora. Quando a moderação deve ser regular. E é possível isto. Se nós tivermos uma boa capacidade de previsão e de antecipação das situações. Agora, o examinador reprova e vocês vão ficar todos chateados. Porque vocês pisaram uma linha contínua. O outro é que meteu-se à frente no stop. O outro é que tinha o dever de me ceder a passagem. Não vos adianta nada. Aliás, adianta-vos zero, que é a mesma coisa. Só para reforçar aquilo que eu acabei de dizer. E são este tipo de comportamentos que existem, infelizmente. Certo? Regra geral, ok? Nós estamos numa... Esperem aí que eu vou desenhar outro. Podem se rir à vontade dos meus desenhos.
Logo que entendam. Regra geral, nós estamos aqui neste veículo A. Okay? E vem o condutor do veículo B a ultrapassar-nos. Certo? O que é que vocês acham que o condutor do veículo A faz? O que ele faz, não é o que ele tem que fazer. O que é que ele faz? Acelera, mantém ou diminui a velocidade? O que é que ele faz, regra geral? Estão a ver? O que é que ele tem que fazer? Manter. Diminuir se necessário. O que é que ele faz? Acelera. Eu perguntei o que é que normalmente faz. Acelera. Estão a perceber? Prejudica o outro. Não tem cuidado, não tem respeito. Entenderam isto ou não? Sim? Para que a circulação se faça de uma forma ordenada e segura, é importante que exista cooperação, coordenação, comunicação entre os diferentes utentes da via pública. Estas 4 palavras que eu vou dizer agora são muito importantes. Não importunar, que é quando nós cumprimos as normas, cumprimos os sinais, cumprimos as regras, de modo a não prejudicar o outro. Não podemos fazer nada que possa prejudicar a circulação do outro. Por exemplo, um simples estacionar do nosso veículo em cima do passeio faz com que um peão que venha a circular tenha que circular por onde? Pela faixa de rodagem. Já estamos a importunar um utente da via pública. Compreender. Portanto, a primeira palavra é não importunar. Compreender. Compreender e desculpar os erros dos outros. Vocês não vão errar. Nós não vamos errar. E quando errarmos, o que é que nós vamos querer por parte do outro? Que ele consiga redimir o nosso erro. Que ele nos ajude. Que ele nos facilite. E pedimos desculpa. Porque ele também vai errar e nós temos que estar preparados para o erro do outro. Então temos que compreender. E estas duas, mais importantes ainda, que é o não surpreender e o não ser surpreendido. Não surpreender é, vamos virar aqui à direita, pumba, pisca em cima da hora e à última da hora é que viramos o volante. Olha, e é aqui que eu tenho que parar, pumba, travão a fundo. Aí vamos surpreender o outro. Portanto, é não surpreender, é tornar-nos visíveis ao outro. Eu estou aqui, nem que tenhamos que utilizar o sinal sonoro, desde que não seja como forma de protesto. Pip, pip, eu estou aqui. Estás-me a ver? Às vezes um veículo a fazer marcha atrás, vocês veem que ele vem rápido, não está a ver. Vocês buzinam e ele levanta a cabeça alto. Ainda travou a tempo de nos bater. Por exemplo, é uma situação em que é possível utilizarmos o sinal sonoro. Ok? Não se deixar surpreender. É ver, estar sempre atento. Reparem, atrás da bola o que é que pode vir? Atrás da bola o que é que pode vir? Uma criança. Um carro acabou de parar à nossa frente. O que é que pode acontecer? O que é que esse condutor pode fazer? Pode-se lembrar de fazer o quê? Abrir a porta e não estar a ver. Muito bem. Pode ser um peão, que pode ser uma criança que não teve consciência e abriu logo a porta. De trás do passageiro, que nem pode, tem que sair pelo lado do passeio. Mas fez. Ok? Uma pessoa entrou no veículo. Certo? Ou o veículo está a deitar fundo pelo escape. O que é que pode acontecer? Ele se calhar vai arrancar e não me está a ver. São tudo... É claro que há muitas coisas que vocês vão quê? Vão se aperceber pela experiência. Mas não estejam sempre à espera da experiência.
Não vamos estar sempre agarrados que, eu quando tiver 1 ano ou 2 de carta, eu já vou fazer isto melhor. Não podemos andar aí. Essa não pode ser a justificação. Porque vocês já estão a ouvir aquilo que vos pode ajudar. E é aqui que começa. A maneira de, se calhar, como dominam depois o veículo, sim. Com mais quilómetros, com diferentes carros. Andamos neste, andamos naquele, agora é gasóleo, agora é gasolina. Isso, dá-vos maturidade. Ok? Mas não justifiquem muitas vezes a falta de atitude com a falta de experiência. Ok? Senão nunca mais chega. Isso é como quando vocês começam, uma pessoa aperta um bocadinho com você nas aulas de condução, na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta aula, ok? E vocês, eu estou a aprender. É assim que vocês respondem. Eu estou a aprender. Na 10ª aula, eu estou a aprender. Você está aí para me ensinar. Na 12ª, eu estou a aprender. Você está aí para... Quer dizer, vamos andar a aprender todas as aulas de condução? O básico? Vamos andar a aprender o básico de todas as aulas de condução? Vão precisar de 100 aulas, então. Ok? Condução defensiva, registem. Condução defensiva é a atitude tomada pelo condutor no ato da condução de modo a evitar acidentes. É conduzirmos de modo a evitar o acidente. Atenção, isto são perguntas de exame e não é parar em todos os locais. Não é parar em todas as passadeiras. Não é parar em todos os cruzamentos ou entroncamentos. É, Gonçalo, conduzir de modo a evitar o acidente. É andar onde temos que andar, é moderar onde temos que moderar. Vocês a perceberem-se disto. Ok, tenho espaço livre, vamos acelerar. Não tenho espaço livre, tenho veículos, tenho tempo de maior fragilidade, tenho um sinal de perigo. Está a chover, vamos moderar a nossa velocidade. Vamos adaptar a maneira como estou a conduzir. Ok? Segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, número 09. Não é 9. Tem que meter 09. Os dois números. 09. Ok? Voltamos às 11h10. Intervalo. Voltamos às 11h10. Ok? Mais ou menos 10 minutos, 12 de intervalo. Até já. Tomem um cafezinho. Até já.